Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Excesso de Sobriedade. Hoje a gente tem um convidado especial para o nosso bate-papo de recuperação, né? Vamos falar com o Márcio Calbente, presidente e coordenador da nova jornada de São José dos Pinhais, comunidade terapêutica Nova Jornada de São José dos Pinhais. A gente vai bater um papo com ele aqui. Sejam bem-vindos, né? Rafael Dantas, membro da Academia SOS, da nossa área de membros. O que mais? Se inscreva no canal, já vai deixando o like aí, porque ajuda bastante o nosso canal a crescer, né? Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, e ative o sininho para receber os nossos conteúdos semanais, certo? Só um minutinho. Para receber os nossos conteúdos semanais, então se inscreva aí, ative o sininho, participe da nossa lista de transmissão no WhatsApp, o link está na descrição. Apesar que hoje eu não coloquei o link na descrição do vídeo, que eu deixei só os links da comunidade hoje, né? Mas em qualquer vídeo que você achar meu aí, tem a lista de transmissão, que é onde eu divulgo meus conteúdos, os nossos grupos de apoio, de prevenção de recaída e grupo de apoio à família. Eu tenho 2 grupos de apoio no WhatsApp gratuito, um de prevenção de recaída e um de apoio à família gratuito, tá ok, pessoal? Tem mais de 200 pessoas nesse grupo lá interagindo. Seja membro da Academia SOS e tenha acesso a vídeos exclusivos, a conteúdos exclusivos. E siga a gente lá no Instagram também, que tem bastante conteúdo toda semana também, quase todo dia tem conteúdo lá, tá ok? Boa noite, Márcio, tudo bem? Oi, Rodrigo, boa noite. Prazer estar falando com você, com a SOS Sobriedade. Prazer poder hoje compartilhar aí com nossos amigos, né? Falar sobre recuperação, sobre comunidade terapêutica, sobre a política pública. Então, espero que as pessoas aproveitem aí esses momentos aí que a gente possa estar interagindo e esclarecendo aí para as pessoas as dúvidas. Então, fico agradecido pelo convite. Eu que agradeço aí o convite, você está participando do nosso bate-papo de recuperação aqui, poder divulgar a comunidade terapêutica, que é uma modalidade de tratamento, às vezes ainda muito... As pessoas confundem com clínica, né? Às vezes as pessoas não conhecem direito o trabalho da comunidade terapêutica, ainda não sei quem está dentro, quem já tem o contato, né? Mas muita gente ainda não conhece, né, o trabalho que você tem. Algumas pessoas, acho que aqui do canal, já conhecem você do vídeo que a gente fez lá na comunidade, né? A gente fez o vídeo, eu não sei se você assistiu no canal, deu um vídeo de 30 minutos, né? O compilado todo. No Instagram a gente foi soltando aos pouquinhos, né? Aí aqui a gente fez um compilado de 30 minutos, mostrando, né, como que é a estrutura, o trabalho da comunidade Nova Jornada, que começou há muito tempo atrás, né? Começou, na verdade, em São José começou há quanto tempo? Em São José ela comemorou agora, no mês de março, 8 anos de trabalho. 8 anos de trabalho. História, né? A história da Nova Jornada, ela já vem de muito tempo, né? Antes mesmo de ser Nova Jornada, a gente já tem uma história aí, né? Isso que eu ia falar, antes mesmo de ser Nova Jornada, né? Já antigo Coração de Maria. Isso aí. Itaporanga, né? Itaporanga. Então. Eu conheci, para quem não conhece, né? Não assistiu o vídeo, eu conheci o Márcio, gente, no meu primeiro tratamento em 2007, numa comunidade do interior de São Paulo, uma cidade chamada Itaporanga. A comunidade chamava Coração de Maria. Era uma comunidade católica, numa cidade de... Quantos mil habitantes tem Itaporanga? 10 mil? Deve ter uns 10 mil, se tiver, isso aí. Mil, né? Cidade é minúscula, né? E tinha essa comunidade lá e eu fiz o meu primeiro tratamento em 2007, que depois eu vim recair, daí eu vim fazer o segundo tratamento Nova Jornada. Mas o Márcio tá limpo desde aquela época que eu conheci ele já era graduado da comunidade, né? Ele já era graduado da comunidade Coração de Maria, que você fez acho que em 2003, né? Fala 2003. Fala um pouco da sua história, para a gente chegar até a Nova Jornada. Vai lá. Então, legal, né? Eu venho, né, claro, de um tratamento, né? Hoje a Nova Jornada ela é fruto dessa oportunidade que eu tive
de passar por esse tratamento lá no Coração de Maria, nessa cidade que chama Itaporanga. Eu tenho um tio que mora nessa cidade, e em 2003 eu fui, então, para a comunidade, né, para o Coração de Maria. Eu completei agora, no mês de março, dia 13 de março, eu completei 19 anos, né, do dia que eu entrei dentro da comunidade. Eu entrei para fazer meu tratamento no dia 13 de março de 2003 e terminei meu tratamento no dia 14 de dezembro de 2003, né. Então, eu completei agora 19 anos do meu acolhimento, né, na comunidade. E a história, né, Rodrigo, ela não se diferencia muito, né? É a perda total do controle, a falência como ser humano, a falência espiritual, emocional, física, familiar, profissional, né? Essa é a característica da doença, né? Nas nossas palestras, nas nossas reuniões com os nossos acolhidos, a gente traz muito claro para eles, né, o que é a dependência química, que doença é essa, né? E o que se caracteriza a dependência química é a perda do controle, né? E então eu tive esse processo todo de uso de droga dos 13 aos 33, né? Foi quando eu fui buscar ajuda. Eu tinha 33 anos, então um uso agressivo, compulsivo, né? E que me levou a essa condição, né, de dependente químico, que foi a perda do controle total da minha vida, né? Eu sou pai. Na época que eu fui, eu tinha 3 filhos, né? Hoje são 5, mas quando eu fui para o meu internamento, eu tinha três meninos, né? O menino mais novo tinha 6 anos, o do meio tinha 8 e o mais velho tinha 11. E nesse período da minha vida, né, de uso de droga, eu não acompanhei o crescimento dos meus filhos, eu não participei, né, dos momentos do meu filho andar, do meu filho começar a falar, né? O que caracteriza mesmo o dependente, né? A perda total do controle. Então, você não tem condição nenhuma de participar de nada, de estar junto com ninguém, né? Porque a droga, ela tem essa condição, né? A droga, ela é egoísta, ela quer para ela e acabou, né? A droga não divide, né, Rodrigo? Você sabe disso, né? Ela não permite que você esteja com pessoas ou em lugares que não sejam ambientes de uso de droga. Então, a minha história, ela não é diferente da de tantos outros que buscaram ajuda e que precisam de ajuda, né? E eu tive a felicidade de ter ido para uma comunidade, apesar de muito carente, apesar de ser muito simples tudo, numa cidade muito pequena, de uma dificuldade enorme, né? Mas as pessoas que estavam à frente, né? O Pablo, né? Que foi o meu coordenador, já em 2003, com uma visão totalmente diferente de comunidade terapêutica, né? Do modelo de penas, né, de castigo, de modelo ou só de oração, né? Então, eu tive muita sorte de ter conhecido esse lugar, de ter conhecido o Pablo e de ter experimentado, né, desde 2003, essa ideia de comunidade terapêutica, né? Essa ideia de que você não precisa trazer para o usuário mais sofrimento, né? A gente já chega na comunidade tão sofrido, né, tão judiado, tão já impotente de tanta coisa, e eu me lembro, né, que em 2003, o que nós tínhamos de informação, porque até porque eu também não tinha tanta informação, né, sobre questão de comunidade terapêutica, mas o que nós ouvíamos era sempre instituições que ao o dependente ingressar nela, ele já era colocado numa condição inferior a tudo, já era colocado sob castigo, sob penas, né, sobre situações humilhantes, né, e a gente tem hoje a convicção e a certeza, né, de que esse não é o caminho, e a nova jornada, ela surge, então,
dessa oportunidade de conhecer, né, primeiro uma comunidade, fazer meu tratamento e após o meu tratamento eu tinha como ideia fazer algo. Eu não sabia o que, não sabia como, né? Eu não tinha claro assim, a ideia de ter uma comunidade terapêutica, mas eu tinha claro a ideia de que eu precisava fazer alguma coisa relacionada a isso. E durante 10 anos eu fui me preparando, né? Eu coloquei a minha vida numa condição de recuperação, e isso foi me proporcionando vários momentos, várias oportunidades, né, de conhecer, de estudar dependência química, de participar de comunidades terapêuticas. Por um período, eu fui diretor comercial de uma empresa, né, pós-recuperação. Quando eu cheguei na comunidade, Rodrigo, também não é muito diferente do que nós passamos, né? Eu cheguei com uma sacolinha de mercado, com 2 calção, 2 camisetas, um chinelo com prego, né? Que é o que a gente fala na comunidade. Só que a roupa do corpo exatamente. Aquela bolsinha do Chaves, né? Aquela varetinha com a sacolinha, né? Isso aí. E anos depois, né, da minha recuperação, eu me tornei diretor comercial de uma empresa, né, de uma indústria que vendia computador na época. E eu viajava o Brasil inteiro visitando clientes, né? E eu tinha, claro, que eu precisava entender como é que era a comunidade terapêutica, como é que a comunidade terapêutica funcionava, né? Ter uma visão também fora daquilo que eu já conhecia, que era a comunidade Coração de Maria, que era aquele sistema, né? E aí eu tive a oportunidade de, então, viajando pelo Brasil, conheci várias comunidades. Então era interessante, porque onde eu chegava, eu procurava uma comunidade terapêutica, se tinha alguma comunidade terapêutica nessa cidade. E conseguindo o contato, eu ia visitar, né? Até, não sei aí se nossos ouvintes e amigos aí sabem, né? Mas um graduado em comunidade terapêutica, ele tem um livre acesso a qualquer comunidade terapêutica do Brasil, né? Ou do exterior, aonde a gente for como graduado em recuperação, a gente tem as portas abertas em qualquer comunidade terapêutica, né? Isso em qualquer lugar do mundo. E então eu ia como graduado visitar essas comunidades terapêuticas para conhecer, para ver o que eu podia tirar de bom disso, né? E foi uma experiência muito rica, porque eu vi muita coisa boa, vi muita coisa que eu podia fazer e o que eu não devia fazer, né? E então eu fui me preparando durante 10 anos, né, de recuperação, até chegar ao ponto, né, que nós decidimos, então, com o Pablo, você fez parte dessa decisão, né, desse momento em que nós decidimos, então, que iríamos abrir uma comunidade. E a Nova Jornada surge depois de muito trabalho, de muita pesquisa, de muito estudo, né, de muita recuperação, né? Foi toda uma preparação, não só minha, né, mas o Pablo, que esteve envolvido diretamente também, né? Ele teve o momento dele de fazer parte disso. E ela surge, então, com um objetivo, né? Que era retribuir para as pessoas aquilo que eu tinha recebido anos atrás. E no momento em que nós decidimos abrir a Nova Jornada, eu tive uma reunião com o Pablo, né? E eu disse para o Pablo que se fosse para a gente abrir mesmo uma comunidade, ela tinha que ser a comunidade. Que nós iríamos, então, abrir uma instituição e que o nosso objetivo com essa instituição era tornar ela referência no Brasil. Primeiro, né, foi legal que nós fizemos um planejamento. E o planejamento, primeiro de tudo, foi comprar a chácara, desenhar a chácara, construir, né? E aí sim começar a fazer os acolhimentos. Então foi todo mundo bem planejado e nós, dentro desse planejamento, colocamos que a Nova Jornada seria uma comunidade de referência no município de São José em 5 anos. Em 10 anos ela seria uma instituição reconhecida no estado do Paraná. E em 15 anos ela se tornaria uma comunidade de referência no Brasil. Hoje, né, para nossa grata surpresa, a Nova Jornada da Unidade do Paraná, com 8 anos de existência, ela já é a comunidade de referência hoje no Brasil.
Nós somos a comunidade modelo escolhida pela Senapred para representar as 700 comunidades terapêuticas hoje vinculadas ao governo federal, que são credenciadas, né, com a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenções das Drogas. Então, nós atingimos muito antes, né, na metade do tempo, nós atingimos o que nós pretendíamos fazer. Mas isso não nos permite achar que alcançamos alguma coisa, né? Isso só nos dá mais responsabilidade, isso só nos traz mais dever, né? Isso só nos traz mais desafios, porque a gente sabe que chegar aonde a gente quer é uma coisa e se manter lá é outra coisa, né? Então, a Nova Jornada, ela surge de uma vida, né, de uso de droga, né? Eu, dos 13 anos, então, aos 33 foi uma vida, né? Ela surge, então, por essa oportunidade que eu tive de uso, pela oportunidade que eu tive de recuperação, e eu acho que essa vivência, né, essa experiência, tanto do uso abusivo e compulsivo, como também da recuperação, trouxe, então, para nós aqui da Nova Jornada essa condição, né, de ter a certeza do que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. Contamos com uma equipe hoje, são 17 colaboradores na Nova Jornada, psicólogos, terapeutas, né, os monitores, área administrativa. Então, é todo um conjunto de pessoas hoje que faz com que a comunidade Nova Jornada, ela consiga, né, dia após dia, executar o seu trabalho com excelência e trazer, né, para essas famílias, para essas pessoas hoje, né, os dependentes, aí um lugar onde a gente sabe que eles têm toda a oportunidade de se renovar, de se restaurar, né, e como diz, né, o próprio nome, né, para que eles possam ter uma nova jornada aí na vida deles. Então, ela surge desse ímpeto de poder retribuir aquilo que eu recebi, né? Então, hoje a gente é muito feliz, né? A gente, eu já ouvi, né, pessoas dizerem que quando você trabalha no que você gosta, você não trabalha, né? Você se diverte, né? Então, hoje eu me divirto, apesar de ser tudo muito sério, tudo muito certo, né? As coisas a gente tem que sempre trabalhar com alegria, né? E poder passar isso para as pessoas. Eu acho que isso vem mesmo da paixão pela causa, né? Pelo amor pela causa e saber, né, que as pessoas, elas merecem essa oportunidade. Então, assim surgiu a Nova Jornada no Paraná e assim a gente hoje pode falar, né, com orgulho que a Nova Jornada é uma comunidade de referência hoje no Brasil e também, né, como referência, nós somos a única comunidade terapêutica no Brasil a ser reconhecida internacionalmente pela WFTC, né, Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas. Então, nós somos a única hoje no Brasil a ter esse reconhecimento. E somos a única na América Latina a possuir a certificação ISO 9001, né? E isso traz para a gestão, né, um aprendizado muito grande, né? O sistema de gestão de qualidade, ele oportuniza nós mapearmos tudo o que acontece dentro da comunidade, então a gente consegue ter números precisos, a gente consegue identificar situações onde se apresentam com mais dificuldades, as questões dos acolhidos, qual o mês que você tem o maior índice de abandono, né, qual a maior dificuldade dentro da instituição pelos acolhidos, pela equipe, né? Então, acho que essa gestão de qualidade, ela veio a nos premiar, né, com todo esse empenho e trabalho que a gente desenvolve. Então, hoje a gente pode falar, né, com muito orgulho que a Nova Jornada realmente ela atingiu muito antes do tempo aquilo que nós tínhamos nos programado. E lembrando, né, Rodrigo, que você fez parte do comecinho de tudo isso lá, né, nas palestras, do seu conteúdo. A gente ia direto você lembra, né? Pegava o carro lá em Avaré e vinha para cá e passava 2, 3 dias. Então, para nós, né, verdade. Muito bacana isso, porque foi uma construção, né? Mas ela sempre teve o propósito realmente de ser uma comunidade diferenciada, né? Desde o início. Isso foi
quando eu sentei com o Pablo, que nós falamos, agora, eu falei, mas nós não vamos ser mais uma, nós vamos ser a comunidade, né? E a gente vem trabalhando muito duro para isso, e a gente recebe muitas críticas por isso, né? Diz o meu pai, né? Pedrada, só leva pedrada árvore que dá fruto bom, né? Então, isso é verdade, só leva pedrada a árvore frutífera, né? Exatamente, aquela que dá um fruto bom leva bastante pedrada. Então, a gente está preparado, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente vai continuar nosso projeto aí, com certeza. Pessoal, vai fazendo perguntas aí que daqui a pouco a gente vai começar a responder, tá? Aguenta aí que eu já começo a fazer as perguntas pro Márcio aqui. Já tem pergunta, Márcio. Clever tá aí, ó. Seu funcionário tá aí, ó. Clever tá aí, ó. Tá vendo? Abraço, Cléo. Acho que deve ter a rapaziada aí da comunidade, os graduados, né? Espero que estejam prestigiando. Resume pra gente, Márcio, o que é uma comunidade terapêutica, para quem não sabe? Porque as pessoas confundem muito clínica com comunidade, né? É sempre bom deixar bem clara a diferença, né? Isso aí, bem claro. Até nós que trabalhamos com as famílias, né? É difícil você tirar essa fala das pessoas, né? Mesmo estando em contato com a gente, familiar acolhido, reunião de família, né? Eles passam mensagem, falam, viu, a clínica hoje não sei o quê, hoje vai ter não sei o quê na clínica. Como é que está lá na clínica, né? E a gente tem que realmente diferenciar isso, né? Clínica é uma coisa, comunidade terapêutica é outra coisa, né? Quando a gente fala em clínica, a gente tem um olhar mais hospitalar, né? Então, a gente tem aí modelo clínica. Então, modelo clínica, modelo com enfermeiro, médico, psiquiatra, leitos, paciente, né? Então, isso caracteriza aí, então, o modelo clínica, né? Então, a gente tem hoje no Brasil várias clínicas, né? Aqui temos as clínicas voluntárias e involuntárias, temos esse modelo que, com certeza, presta um serviço que é bem utilizado por algumas pessoas, né? E que tem algum tipo de resultado, né? Eu acho que todo trabalho que ele traz algum resultado, ele é válido, né? Eu acho que salvar, ajudar e contribuir para a recuperação de alguém, nunca pode ser descartado, né? Eu acho que, então, as clínicas têm o seu papel, as clínicas têm as suas responsabilidades e, com certeza, ela tem os seus resultados, né? Não estou aqui para dizer que a clínica não presta, né? Não, sim, não. É só para diferenciar, né? Porque, às vezes, é tudo a mesma coisa, né? Para a pessoa que não conhece, clínica é a mesma coisa, né? Verdade, mas comunidade não, né? Comunidade é totalmente diferente. Então, o que caracteriza hoje a comunidade terapêutica, né? Então, hoje, a comunidade terapêutica, a primeira coisa é o acolhimento voluntário. E já na nossa própria fala, né, Rodrigo, a gente já diz acolhimento voluntário, nós nos dizemos internação voluntária. Não é internação, é acolhimento. E nós não temos... Falou, né? A comunidade é voluntário. Se uma comunidade interna é involuntário, não pode ser chamada de comunidade. Não pode chamar. Não pode ser chamada de comunidade. Pode se denominar... É sempre voluntário, gente. Comunidade terapêutica só faz acolhimento voluntário. Se faz acolhimento involuntário, não pode ser chamado de comunidade terapêutica. É outra coisa. É clínica. Clínica não. Clínica faz involuntário, voluntário, compulsório, né? É isso aí. E, então, nessa característica de voluntário, né, que é a primeira coisa que, se você hoje for precisar de uma instituição e a pessoa falar que tem uma comunidade terapêutica interna e involuntário, então não é comunidade terapêutica, né? Ela pode ser qualquer outra coisa, mas menos comunidade terapêutica. Menos comunidade terapêutica, exatamente. E a comunidade terapêutica, ela tem os seus requisitos aí para ser comunidade terapêutica, né? Então, além do tratamento voluntário, hoje a gente recebe pessoas como acolhimento, como acolhidos na comunidade, né? Em nenhum momento a gente trata essa pessoa como paciente, como qualquer outra coisa, a não ser o acolhimento. E o que é o acolhimento, né, Rodrigo? Acolher uma pessoa faz toda a diferença no seu trabalho. No trabalho com a terapêutica.
Quando a gente tem a oportunidade de acolher essa pessoa, a gente vai acolher ele com respeito, com carinho, a gente vai acolher essa pessoa trazendo para ela a oportunidade de uma mudança, de confiança, né? Dependente químico não confia em ninguém, né? Ele chega na instituição totalmente desconfiado de tudo, né? De todos. Então, você trazer essa condição para o acolhido é o que vai fazer com que o tratamento ele seja bem sucedido, porque no momento do acolhimento você consegue, junto com a instituição e o acolhido, criar um vínculo de respeito, um vínculo de amizade, um vínculo de confidencialidade, né? Então, você acaba tendo com essa pessoa uma proximidade muito grande, e ela acaba confiando no seu trabalho, acaba confiando na instituição, e através dessa confiança é que nós conseguimos identificar, conseguimos trazer para a equipe, né, informações onde isso vai contribuir muito com a recuperação dele. Porque a dependência química é uma doença do comportamento, né? A dependência química é uma doença em que me exige a mudança de pensamento, atitude, ação, para que eu possa conseguir viver sem droga. Então, a comunidade terapêutica, ela tem por obrigação fazer um ótimo acolhimento, né? Ser voluntário e dar oportunidade para esse indivíduo desenvolver habilidades que hoje ele não tem mais, né? A droga, como eu disse, né? Ela não permite que você vivencie outras coisas. Então, a gente acaba perdendo habilidade em várias áreas da nossa vida, né? Então, hoje é criar isso, né? Poder oportunizar para cada acolhido esse conhecimento, esse autoconhecimento, né, Rodrigo? Quantas reuniões nós não fizemos, né? Sobre autoconhecimento, saber quem eu sou, por quê, o que eu posso, o que eu não posso, como eu posso, né? Então, são várias perguntas que hoje o dependente, ele chega na comunidade e não tem respostas, né, para ele. Então, o que diferencia mesmo hoje qualquer outra instituição de comunidade terapêutica é o modelo voluntário e o acolhimento, né? Não internamos ninguém, nós acolhemos essas pessoas. Então, isso faz toda a diferença, com certeza. Então, você falou, né? A clínica, ela tem características hospitalares, né? Uhum. E a comunidade, ela tem características residenciais, né? Residencial, moradia assistida, né? Se você entrar numa... Quando você entra numa clínica, ela pode parecer mais com um hospital do que com uma casa, né? Por causa das suas características hospitalares. Já a comunidade, ela mais parece com uma casa mesmo, né? Uma casa na zona rural, onde mora um monte de gente, é uma comunidade, né? Exatamente. É um regime residencial, não tem um monte de gente de branco, né? Não é igual um hospital, é igual uma casa, como, né, um sítio. Bem colocado, isso mesmo, né? Cama, com televisão, com coisas que toda casa tem, né? Exatamente. A comunidade, ela tem que promover a realidade da sociedade. Então, hoje, a comunidade terapêutica... Né? Ela simula isso, exatamente. Ela tem no vídeo que nós gravamos, você falou uma coisa muito interessante, cara. Ela simula a vida em sociedade através de uma micro-sociedade, como você falou, né? Exatamente. Tem a macro-sociedade e tem a micro, né? Exatamente. A micro é aquele mundo aquela vida comunitária que tem dentro da comunidade, né? Que simula a realidade que a pessoa vai enfrentar lá fora, né? Até que ela tenha condições de sair para poder... Tudo que ela vai fazer dentro da comunidade é o que ela vai fazer fora. Então, dentro da comunidade, o que ela vai vivenciar? Na microsociedade é tudo mais intenso, tudo muito mais dinâmico, tudo muito mais rápido, tudo mais... que traga muito mais realidade das questões emocionais vivenciadas dia a dia. Então, você tem 60 pessoas dentro de um espaço de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, dividindo o seu espaço, o refeitório, a sua casa, né, o lazer, né, e ali tudo é gerado, então, dentro dessa condição, as pressões, né, e a gente vem aí, traz a pressão dos pares, né, estar dentro desses ambientes, estar sendo preparado para voltar à sociedade, para a macro, né? Então, lá dentro tem a responsabilidade, tem a hora, tem os deveres, tem os compromissos, né? Tem o respeito,
Então, tudo que ele vive dentro da comunidade é o necessário para se viver fora da comunidade. Eu tenho que ter minha responsabilidade aí fora, eu tenho que ter meu trabalho, eu tenho responsabilidade, minha família, eu tenho que cuidar, eu tenho que desenvolver as minhas atividades externamente. Então, tudo isso que ele faz dentro da comunidade é uma preparação para viver fora, né? Então, muitas vezes, saber falar, né, expressar o sentimento, sem ter que ser agressivo, sem precisar gritar, sem precisar ofender, magoar, né? Que é uma dificuldade gigantesca que o dependente químico tem, né? Ele não consegue expressar o seu sentimento. Então, esse treinamento, né? Os meninos falam, isso aqui é um treinamento, cara. Estamos treinando aqui para poder sair lá fora e praticar, né? Então, ele é um intensivo de vivência muito grande. E eu sempre digo, né? Acho que se todo ser humano tivesse a oportunidade, Rodrigo, de passar por um processo de autoconhecimento, eu tenho certeza que nós teríamos um mundo muito melhor do que nós temos hoje. Isso eu não tenho dúvida, né? A pessoa entender realmente, né, qual é a finalidade de tudo isso, né, as suas responsabilidades como pessoa, como marido, como filho, como funcionário, como patrão, né? Isso tudo é muito rico, né? E a Nova Jornada, ela tem isso, né, cara? Ela tem essa possibilidade. Então, é isso aí, é um sistema de moradia assistida, a pessoa está ali, vivenciando dia a dia e sendo preparada para o retorno à sociedade, que esse é o objetivo, né? O objetivo não é mantê-lo dentro da instituição, ele estará dentro da instituição pelo período necessário, ali dentro de uma metodologia, dentro de um tempo, mas a ideia toda é que dali ele tenha a capacidade de voltar à sua família, às suas responsabilidades e ser, né, uma pessoa produtiva, uma pessoa que ela deixe de custar para o Estado, para o município e passe a contribuir, né? Então, quanto mais pessoas contribuindo, você, com certeza, faz do seu bairro um bairro melhor, da sua cidade melhor, do seu estado um estado melhor, e do seu país um país melhor. São agentes multiplicadores, né? Porque você vê, né? As pessoas aqui, alguns devem conhecer o Pablo ou não, né? Tipo, do Pablo saiu você, que começou a fazer um trabalho que ajuda mais pessoas. Saiu eu, que trabalhei muito tempo com o Pablo, né? Que também fui treinado praticamente pelo Pablo e depois saí da Nova Jornada de Avaré e comecei um trabalho por conta própria e também se espalhou pelo, né? Então, assim, cada pessoa que vai passando pela comunidade vai ter um efeito multiplicador, né? Tipo jogar pedra na água, né? Que fala, né? Aquele efeito onda, né? Que vai se propagando, né? Então, toda pessoa que sai da comunidade e consegue se manter, ela vai contribuir com a sociedade de alguma forma, seja trabalhando com dependência química ou seja trabalhando com o que ela faz, né? Isso é muito importante, né? Fala o método da Nova Jornada, né? Fala um pouco sobre o método da Nova Jornada. O que tem tanto, assim, para resumir, né? O que tem tanto lá, né? As atividades, né? Então, o que a Nova Jornada se baseia hoje é na questão da ciência, né? Então, assim, nós sabemos dos pilares hoje da recuperação, né? Oração, disciplina e trabalho. E dentro desses pilares, a Nova Jornada ela oferece muito conhecimento em relação a tudo isso. Quando a gente fala, basicamente, oração, disciplina e trabalho, fica muito vago, né? Então, me parece que eu tenho que só rezar, trabalhar. E simplesmente seguir. Exatamente. E isso são só os pilares, né? Então, dentro dos pilares aí existem as ramificações de tudo isso, né? O que significa a questão da oração, o que significa a questão do trabalho, né? O que significa a disciplina, né? Então, a metodologia da Nova Jornada, ela se baseia na ciência, né? Hoje do estudo sobre dependência química, de comportamento, né? Existe aí no mundo vários estudiosos na questão comportamental, né? Eu não vou dizer os nomes aqui porque não lembro, né, os nomes de todos, mas enfim, são várias pessoas que contribuem, né, com esse conhecimento. E a Nova Jornada, então, ela fez, através do Pablo, claro, né, hoje o que a gente aplica dentro da Nova Jornada, tudo foi desenvolvido pelo Pablo,
você faz parte, né, de muito material que nós usamos hoje aqui, você desenvolveu junto com o Pablo muito material, e que é usado, que são materiais, Rodrigo, que eles serão atualizados ou atuais para sempre, né? É claro que eles vão sendo aperfeiçoados, né? Mas os pilares é isso aí, eles não vão mudar nunca, né? Sempre vai ter uma referência, né? Uma referência. Exatamente. É uma referência, né? Então, hoje, a metodologia da Nova Jornada, ela traz, basicamente, dentro de todo o composto aí das estruturas, né? Metodologia que faz, hoje, várias ações para que o indivíduo se conheça. Então, de tudo que a gente procura trazer para a comunidade hoje, exercer dentro desse indivíduo, desse acolhido, a possibilidade de ele se autoconhecer, né? O que é hoje um usuário de droga, né? Então, quando você recebe um acolhido dentro da comunidade, você tem que trazer para ele, primeiro de tudo, né, a autoconfiança. Você tem que elevar a autoestima. Você tem que mostrar para ele que ele é capaz. Você tem que mostrar para ele o quanto ele é importante. Você tem que mostrar para ele o quanto as pessoas acreditam nele. Quer dizer, são várias coisas que você tem que trazer hoje como método para fazer com que esse indivíduo desperte nele o desejo do conhecimento, o desejo da mudança, né? Então, o método Nova Jornada, ele, com suas ramificações, ele vai trazendo isso tudo para as pessoas, né? Então, várias pessoas que passaram pela comunidade dizem, né, claramente diz, eu entrei aqui sem saber quem eu era, sem saber o que eu era, né? O que ele tinha como verdade era o que uma sociedade que não tem conhecimento traz, né? Não presta, é fraco, não quer saber, é sem vergonha, é vagabundo, né? Então, essas pessoas, elas chegam até a comunidade acreditando nisso. E o método Nova Jornada quebra tudo isso. Ele desmonta essa verdade, essa falsa verdade, e traz para ele, né, essa crença disfuncional, e traz para ele a realidade, que existe muita dificuldade, que existe muito desafio, que existe muita coisa a ser feito, mas que tudo aquilo que se colocou diante dele até então eram falas que não tinham sentido, que não tinham conhecimento, né, para fazer isso. Então, assim, a gente pode falar reforço comunitário, a gente pode falar de todas as reuniões de processo terapêutico, assertividade, mecanismos de defesa, né, condições básicas, respondente... 12 passos. 12 passos. Prevenção da recaída. Prevenção da recaída. Então, dentro de todas essas ferramentas, se une, né, para que a gente traga para essa pessoa essa oportunidade de ele saber de verdade quem ele é, né? Isso faz a diferença, né? Eu acho que todo o trabalho direcionado à dependência química, ela tem que ter um viés, né? Ela tem que ter uma condição. E eu não vejo outra condição a não ser despertar nesse indivíduo aí o desejo pelo conhecimento, né? Porque o dependente químico, né, por característica, ele é muito inteligente, né? A gente desenvolve muitas habilidades durante o processo de uso, até para poder conseguir usar, né, as substâncias. Então, a gente se torna aí uma pessoa muito, muito tinhosa, muito habilidosa, né, com características bem fortes em relação à questão do uso da substância, né? Então, existe aí dentro desse indivíduo, dessa pessoa, uma sede de conhecimento, de mudança muito grande, né? E o método Nova Jornada, ele traz isso, ele desperta o leão que está ali adormecido, né? Que quando você começa a mostrar para ele coisas, o cara fala, cara, eu não imaginava isso, eu não me via assim, né? Existem algumas das dinâmicas que a gente faz lá, e é muito legal. A gente, em reuniões, lá, em uma reunião específica que eu trago para eles, eu digo para eles, eu queria que você fizesse uma lista
das suas dificuldades e uma lista das suas qualidades, né? E é interessante porque, num primeiro momento, o lado da dificuldade, ele vira página. E da qualidade, o cara não consegue achar uma qualidade. E com o passar do tempo, quando você vai trabalhando essa pessoa, vai mostrando para ela, né, o quanto de qualidade ela tem, ela começa a perceber que aquelas dificuldades, elas não são de verdade. Aquilo foi colocado como barreiras, foi colocado como situações para ela, e aí muda-se. Aí ela começa a perceber as qualidades, né? E que é mais motivador do que isso, né? Você mostrar para essa pessoa o quanto de qualidade ela tem, né? Uhum. Então, isso desperta, isso faz querer a busca, isso faz querer a melhoria, né? E essa é um método de nova jornada, né? Da autovalorização do ser humano, do indivíduo, né? Do amor, do respeito, né? Mas falar para ele que esse cara que está ali no espelho é o melhor, né? Ele não é o pior. Como muitas vezes a gente se olhou no espelho e disse, né? Cara, eu sou o pior dos piores, né? E isso não é verdade, né? Isso é crença disfuncional. Qual que você acha que é a principal dificuldade de um acolhido, né? Independente de quem enfrenta dentro de uma comunidade terapêutica? Então, Rodrigo, a gente sabe que dentro da comunidade existem as fases, né? São fases que ele vai passar difícil, né? A gente sabe que o primeiro momento, né, a abstinência da droga, e a abstinência a gente não está aqui dizendo que o cara vai sair louco, gritando, quebrando, derrubando, né, sofrendo qualquer tipo de dano físico, né? A abstinência, ela vem, né, através de situações emocionais que eu não consigo lidar, e isso, a falta da droga, ela me deixa incomodado com essa condição. Então, dentro do processo todo, acho que a maior dificuldade, e a gente aí tem hoje como ter números, né, como mapear isso, através até da ISO 9001, são duas fases, né? A fase inicial do tratamento, onde a gente tem o maior índice de desistência hoje, porque essa pessoa ela acabou vindo para a comunidade de alguma maneira pressionada por algum fator externo, né? Ela não está lá, ela foi voluntariamente, né? Mas ela veio, mas voluntária, mas através de uma pressão externa, e aí seja ela qual for, né? E aí a vinda dele acaba se tornando algo para ele muito difícil de lidar. Então, nos primeiros 30 dias, a gente tem aí essa dificuldade mais real de desistência do tratamento, né? Então, quando o cara consegue superar isso, ele vai vivenciando o dia a dia, e aí a gente entra na fase da conscientização, né, do programa, do método, que é onde as questões da vivência dele até aquele momento começam a ser questionadas, né? Ele começa a se questionar muito, ele começa a se perguntar muita coisa, ele começa a querer resolver todos os problemas que ele causou durante 10, 15, 20 anos de uma maneira rápida, e então ele começa a montar várias estratégias, dizendo, não, agora eu já entendi, agora eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ser pai, eu vou ser filho. Então, isso vem através de uma angústia, né, de uma necessidade muito grande de poder reparar todos os danos causados, mas, na verdade, isso tudo é um processo que ele ainda não consegue lidar. Como é que a gente vê isso, né? Nós, como dependentes químicos que somos, sempre no momento de pressão, no momento de dificuldade emocional, nós tínhamos um caminho, que era fazer uso de droga. Então, nós íamos embora, né? Eu uso muito isso hoje na comunidade. Você vai embora acreditando que o seu problema resolve, que vai ser resolvido isso. E quando você se depara com a dificuldade, você não vai saber lidar com essa dificuldade ainda, e você vai saber o que fazer, que é quando eu usava droga, que era isso que a gente fazia. Então, a gente tinha um caminho, a gente tinha uma ação em relação às dificuldades emocionais. E quando a pessoa abandona o tratamento, é isso que ela vai fazer. Ela não conseguiu lidar com essa realidade, né, das perdas, dos danos,
E aí ele acaba querendo resolver tudo isso de uma maneira muito rápida, e não existe, né, possibilidade de fazer isso, né? Então, a maior dificuldade hoje dentro da comunidade terapêutica é o início do programa e a questão e a fase da conscientização, que é quando dentro do programa ele está passando de fase de adaptação para conscientização. Isso se dá lá no 3º, 4º mês, que é quando ele também começa a mexer muito com o emocional dele na questão do 4º passo, né? Que é aí o relato, né, da sua vida. Então, a gente tem dentro da metodologia, né, mecanismos para que as pessoas elas consigam permanecer na comunidade e não desistam. Tanto é que a Nova Jornada ela tem um índice de permanência, né, 3 vezes maior do que os índices estudados e pesquisados aí, né? De cada 10 acolhidos que chegam na comunidade, 4 deles terminam o tratamento. E para quem não conhece, né, Rodrigo, fala, mas só isso, né? É um número muito expressivo, é um número que, graças a esse número, a Nova Jornada hoje, por exemplo, tem um índice de recuperação de mais de 60%. Né? E ele só é possível graças à permanência dessa pessoa na comunidade. Então, quanto mais pessoas, né, terminam o tratamento, mais pessoas vão se encontrar em recuperação. Quando o meu último tratamento, né, nós éramos em 12 que entramos, né, no mesmo mês, porque assim, né, gradua aquelas pessoas que entraram no mesmo mês, né? Sim, sim. Então, naquele mês que eu entrei, era 12 pessoas que entraram juntos, né, no mesmo mês. Aí vai passando o tempo de tratamento, um abandona, outro abandona, outro abandona, outro abandona, sobrou 2. Quando eu terminei o tratamento, era eu e mais um. Esse outro recaiu em 3 meses. Só sobrou eu. 50%. Hã? 50%. 50% de quem concluiu, mas de quem concluiu, exatamente. Então, olha só para você ver, né? Então, não é desencorajando, né? Mas assim, realmente, muita gente abandona, e não só na comunidade. Eu faço atendimento online, dou orientação às vezes, e infelizmente, assim, a pessoa ela quer resolver o problema dela em um mês, e não é assim que funciona, né? E às vezes essa ansiedade... O uso de droga de 10 anos, 15 anos, 20 anos, se resolve no mês. Né? Mas, assim, para não fugir muito do que a gente está falando, a última pergunta, para a gente começar a responder as perguntas do pessoal, que tem um monte aqui. Que legal. Pessoal, tem 60 pessoas aí, eu vi que já chegou 67. Deixa like no vídeo para ajudar eu aí, pessoal. Deixa like no vídeo para esse vídeo chegar para outras pessoas. Tá? A única coisa que eu peço para vocês é para deixar like, por favor, hein? Né, Marcelo? É isso aí. Vamos lá, rapaziada. Deixa um like Marcelo, aí. O Márcio separou 1 hora para vir falar para vocês aqui. Vocês têm que deixar like no vídeo. Tá certo? Falta de consideração com a visita. Muito bom. Então, assim, pegando o gancho dessa pergunta, para a gente fazer a última pergunta e depois ir para as perguntas deles, né? Qual que é a principal dificuldade? Eu queria saber, porque tem familiar aqui, qual que é a principal dificuldade que a família enfrenta com o acolhimento do seu familiar e como que a família deve agir durante e depois do tratamento? Na verdade, são 2 perguntas, né? Qual é a dificuldade que a família enfrenta e como que ela deve agir? Porque também, às vezes, tem o como que eu devo agir enquanto ele está lá e como eu devo agir quando ele sai de lá, né? Que é a maior preocupação da família, né? Assim, as famílias elas têm muita dificuldade, né, hoje, para conseguir locais, hoje, para poder levar as pessoas para um tratamento, para um acolhimento, né? Então, dentro da instituição, quando ela tem esse acesso, hoje, dentro de uma comunidade terapêutica, a família tem que ter como clareza que ela faz parte do processo de recuperação. Ela não pode simplesmente achar que a comunidade terapêutica ela vai resolver todos os problemas da vida da família. Aquele indivíduo que veio, né? Eu costumo falar, tem família que acha que o familiar dependente químico é como se fosse uma coisa que está quebrada, que a gente leva lá, conserta e me devolve, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Então, a maior dificuldade hoje para as famílias é elas entenderem que elas também estão doentes,
que elas também precisam, né, de atendimento, elas precisam de conhecimento, elas precisam saber como lidar com a dependência química, elas sabem como é a sua vida com o usuário de droga dentro de casa, né, e levar essa pessoa para dentro da comunidade e deixá-la lá não é o melhor caminho. É apenas uma parte do caminho, apenas uma parte do processo, né? O tratamento, ele é de mão dupla, né? Nós fazemos a nossa parte, a família faz a parte dela. Então, o que a gente traz hoje, por exemplo, a Nova Jornada, ela se preocupa muito com a questão familiar. Nós promovemos aqui, né, na Nova Jornada, uma reunião semanal para codependência. Então, nós temos lá, né, o material nosso aqui, que pode ser muito útil desde que as famílias aproveitem isso, né? Desde que elas realmente tenham a intenção de também se colocar como problema, se colocar também como doente, se colocar também, de alguma maneira, que ela precisa realmente de ajuda, e não simplesmente deixar o indivíduo lá e falar, viu, daqui 9 meses você me devolve ele, que nem você falou, né, você cola uma peça aqui, conserta aquela ali, aperta os parafusos da cabeça dele que está solto, daí você me devolve. Então, a participação da família ela é fundamental. Fundamental. E como é que a família tem que agir? Né? Então, quando ela tem a oportunidade de ir buscar também tratamento, ela vai ter informação como lidar com ele quando ele voltar para casa, porque, como nós falamos, né, eles estão na microsociedade, eles vão para a macro. A macro quer dizer o quê? Que eles vão estar em casa, que eles vão fazer parte da família, que eles vão fazer parte dos problemas, que eles vão fazer parte da solução dos problemas. Né? A família tem que entender que eles não são mais o problema, eles fazem parte hoje do problema e da solução do problema. Ter conhecimento em relação a esse momento, né, de recuperação. Né? Nós temos aqui experiência, hoje mesmo nós tivemos visita de família na comunidade, e uma esposa foi visitar o marido, estava lá, acho que uns 15 dias, e ela foi visitar ele, a primeira visita, e ela disse para ele, não dá para ficar lá fora sem você, não dá, as coisas estão difíceis demais. Então, o cara pegou a mala dele e falou, eu vou embora. Então, ele veio porque estava causando dano, que não conseguia resolver, trabalhar, pagar as contas, estava só trazendo prejuízo, e em 15 dias a mulher vai à visita da comunidade e diz para o cara, né, para o acolhido, que as coisas lá fora estavam difíceis. Né? Eu vi muito acontecer isso, nossa senhora, mas a gente vê muito, isso acontecer muito, mas não é uma situação isolada, isso acontece com muita frequência. Muito. Mas isso acontece por quê? Porque as famílias, elas deixam de participar do processo de recuperação. E se você deixa, eu até brinco com eles, né, por muitas vezes com as famílias, né, eu falo, o que foi o capítulo da novela quinta-feira? Agora está passando a novela da Pantanal, né? Aí eu falo para eles, a Juma virou onça lá, daí quando você precisar de informação que o seu filho lá for usar droga, você liga lá na Globo e pergunta para a Juma, o que você faz daí, viu? Ele vai usar droga, o que eu faço? Porque de vez em estar na reunião, estava não dando, né, a devida importância para aquele momento, que é muito importante. Né? Então, pós-tratamento é buscar grupos de apoio, é buscar os vínculos de recuperação, continuar com vínculos com a comunidade ou com as questões, né, de conhecimento em relação à recuperação. Hoje existem vários canais aí que a gente tem, a questão online, né, a gente tem aí os grupos hoje de Amor Exigente, Alanon, e vários outros, né, que se pode buscar hoje como parte, né, da sua vida, né, porque a recuperação é para a vida toda. Não achem que porque ele passou um período dentro da comunidade que acabou, né. Isso é só o começo. A gente está aí, você está quanto tempo limpo? 19 anos limpo. Então, eu vou fazer 10 anos agora em maio, e a gente está aí falando de recuperação quase todo dia. Quase todo dia, envolvendo as pessoas. É isso que mantém a gente limpo, né? Isso aí que mantém a gente bem. É isso mesmo. Então, eu acho que as famílias, elas devem procurar ajuda, buscar, aceitar, né, a sua doença também, a sua codependência, né?
mãe, né, cara? Mãe é coração, né? O pai é razão, então o pai bate, a mãe assopra, né? A mãe faz o carinho, a mãe engana, a mãe manipula, a mãe esconde, né? O pai já é muito incisivo, às vezes, na cobrança, não sabe como fazer isso. Então, acho que o trabalho tem que ser feito não só com a acolhida, mas com a família, e a família tem que se permitir, né? Ela não pode se negar a essa oportunidade de ajuda. Então, Vamos lá. fica aí a dica. Vamos lá, então. Vamos começar a responder essa pergunta. Pessoal, antes de começar, ó, eu deixei no link, na descrição do vídeo, todas as informações da Nova Jornada. Tem o website deles para vocês visitarem, conhecer mais do método, de como é o tratamento, verem fotos da estrutura. Tem telefone de contato, tem o WhatsApp de contato para quem quer saber mais sobre acolhimento, né, Márcio? Procedimento para entrada, vagas, porque são vagas gratuitas, né, Márcio? Tem vagas gratuitas, né? Hoje a gente tem um convênio com o governo, com o governo federal, né, Rodrigo? Quantas vagas são? São 52 vagas conveniadas com o governo. Apesar de parecer muito, não é muito, né? Hoje nós temos as vagas 100% ocupadas, mas a gente sabe da necessidade de poder acolher as pessoas, então a gente cria aí uma lista de espera dentro da própria comunidade, né, para que as pessoas não fiquem sem acolhimento. Mas então, você disse que ia aumentar para 100. Isso, nós vamos ter capacidade para acolher até 100 pessoas. Dessa capacidade de 100 pessoas, hoje 52 são conveniadas com o governo. Tá. Legal. E eu tenho um convênio com o governo municipal aqui também, de 9 vagas, né? Então, hoje nós temos 61 vagas hoje conveniadas, gratuitas, totalmente gratuitas, né? Mas a gente sabe da necessidade, essas vagas, se eu tiver 80, vai ser ocupada, se tiver 100, vai ser ocupada, né? Isso que eu ia falar, desculpa te interromper. Assim, pessoal, as vagas são gratuitas, isso significa que o governo custeia as despesas do acolhido lá, mas não significa que a comunidade só vive desse dinheiro do governo. Porque não é o suficiente. Hoje o governo federal, o que o governo paga hoje, ele não cobre o custo de um acolhido. Porque não é assim, pessoal, o governo banca tudo, não é assim. O governo ele cobre um valor X por vaga. Só que às vezes sai mais caro esse tratamento. Não é o suficiente, exatamente. Tem comida, tem estrutura, tem pagamento de profissional. Então, assim, os links para você conhecer, ó, tem o link do website aqui embaixo, tem o link do Facebook da Nova Jornada, tem o link do Instagram da Nova Jornada, tem o link do YouTube da Nova Jornada, e tem o link, eu vi que tem uma pergunta aqui, se quiser ajudar a comunidade, né? Quem que perguntou aqui? Deixa eu ver aqui, que eu vou pôr a pergunta dele para que todo mundo saiba. Teve uma pergunta dessa, né? Aqui, ó. Rodrigo, diz para todo mundo que gostaria de ajudar a comunidade da Nova Jornada de alguma forma, com doação ou com alguma ajuda financeira. Então, você pode colaborar com a comunidade. Eu deixei o link do Amigo Solidário para quem tem o interesse de ajudar com doação. Inclusive, vocês até sorteiam um brinde, né? Tudo para os Amigos Solidários, né, Márcio? Como é que funciona isso aí? Então, o Amigo Solidário é legal. É uma rede de pessoas que contribuem com a comunidade a partir de R$10 por mês. Essa ajuda de R$10 por mês, a partir de R$10, ela se transforma, então, em recursos para que a gente possa aplicar dentro da instituição e cobrir aí parte da diferença desses valores que o governo paga, que não é o suficiente para custear o acolhido. Então, a gente tem aí um sorteio mensal, sempre um brinde para a rede de Amigo Solidário. Para quem é daqui da região, né, Curitiba, região metropolitana, a gente tem algumas empresas parceiras onde o Amigo Solidário ele tem desconto nessa rede de empresas. Essas pessoas que contribuem também com o Amigo Solidário, eles podem solicitar vagas na comunidade. A gente tem atendimento psicológico com desconto, a gente tem atendimento de hidroterapia com desconto. Então, são várias vantagens aí que o Amigo Solidário tem, além de estar fazendo ali pela causa social. A Nova Jornada se preocupa em sempre ser um parceiro, né? A gente não quer ficar pedindo, a gente quer que pessoas participem com a gente e, em contrapartida, a gente tenta oferecer para essas pessoas também algo, né?
porque a gente mais estava do que já dentro oferece, né? Que é mais do que já oferece. Exatamente. Já oferecemos as vagas, então fica aí, né, o link aí que você disponibilizou para eles, saiba mais lá, vai lá, conheça esse projeto. Isso. E é a partir de R$10, né, Rodrigo? É um valor, eu sempre digo, né, vamos calcular... É o maço de Marlboro, pessoal, é o maço de Marlboro. Exatamente, né, um funcionário meu falou assim para mim, cara, esse é o preço do cigarro que eu fumo um por dia. Aí ele pegou e falou assim, então eu vou doar um cigarro por dia, uma carteira de cigarro por dia para vocês, né? O maço de Marlboro acho que tá mais... Eu parei de fumar já faz 2 anos e 4 meses. Então, eu não sei quanto está o preço. Eu só sei que quando eu parei de fumar, o Marlboro já era mais que 10. Mais que 10. Né? Então, é um valor aí que, com certeza, eu tenho a convicção de que não faz falta, né? E a gente juntando várias pessoas faz a diferença na vida de muita gente. Faz. Então, pessoal, o link para o Amigo Solidário está aqui na descrição do vídeo, tá ok? Mas vamos lá, vamos ver umas perguntas aqui agora, ó. Eu vou falar boa noite para o membro da Academia SOS, porque é minha obrigação. Boa noite, Laumar. Boa noite, Rafael. Né? Quem quiser ser membro da Academia SOS, né? A maneira de você contribuir com o canal também, né? E você pode ter acesso exclusivo aos vídeos que eu gravo lá, só para membros, tá ok? Vamos lá. Fábio Tavares também é membro. Boa noite. Laumar, Rafael e Fábio tá aqui dos membros. Vamos ver perguntas. Vou mandar uma pergunta para você aí. Aqui, ó. Rodrigo, tem uma pergunta. Tá vendo aí, Márcio? Tô vendo. Eu tenho que botar no ombro. Se você chegou a conhecer a campanha Stop Drogas, se você participou e se acabou, o que era isso na época? Eu nunca vi o Stop Drogas. É aquela mãozinha, pare. Eu me lembro disso aí também. Era uma campanha do governo e era essa logozinha que tinha mesmo, a mãozinha do pare. Eu não me lembro também como é que era essa campanha. Como é que era a campanha, né? Eu me lembro que ela era bem vinculada à questão escolar. Ela tinha um apelo escolar bem grande, assim, né? Isso direcionava muito para os adolescentes da época lá. Eu não me lembro muito bem como é que foi essa campanha, mas eu lembro que teve. E tinha o Stop Drogas, né? Que era dos Estados Unidos, né? Quando o governo dos Estados Unidos colocou, né, aquela campanha que ia acabar com as drogas e infelizmente nada disso aconteceu. A pergunta do Michael. Qual a margem de recuperação dos acolhidos da Nova Jornada? Então, a gente falou, né, um pouco sobre isso. A Nova Jornada hoje ela tem um índice de recuperação de mais de 60%. Né? E esses números, né, Rodrigo, são números contundentes e números em que a gente hoje pode vir a uma live, por exemplo, assim, séria, né, de um canal sério igual o teu, e afirmar categoricamente que isso é verdade. Né? A gente tem hoje como mapear isso tudo, a gente tem como comprovar, a gente tem como realmente falar e mostrar. Né? Então, a Nova Jornada hoje, ela é, dentro de todas as comunidades que já mostraram números, dentro de tudo que as pessoas hoje trazem de pesquisas e de estudo, a comunidade com maior índice de recuperação. Então, passa de 60%. Então, aqui eu vou mostrar aqui, quer ver? No site, isso se dá muito, isso se dá muito, né, Rodrigo? Se dá muito pela permanência, né? Aquilo que a gente estava falando, quanto mais pessoas terminam o tratamento, mais que você tem lá na frente. Então, no site, pessoal, vocês podem ver, são mais de 1.000 acolhidos já na comunidade. Aqui está desatualizado, tá 7 anos de trabalho, mas já são 8 anos de trabalho. Na Nova Jornada de São José dos Pinhais, que é do Márcio, tá? A de Avaré tem mais de 10 anos, tá, pessoal? E o índice atual é de 61,18% hoje. Ok? Só para vocês saberem, isso aí está no website da Nova Jornada. Tá? Que vai ser atualizado, já. Estamos fazendo a nova página. Em breve vai ter a nova página aí da comunidade. Junto com parceria com a SOS Sobriedade, né, Rodrigo? Isso! Explica a parceria aí, como é que é a parceria. Então, a Nova Jornada tem, hoje, de todas as suas conquistas, mais uma conquista, eu acho, né? Isso é uma conquista. Hoje, participar e estar parceiro da SOS Sobriedade. A SOS Sobriedade, hoje, um canal aí sério, um canal hoje
com muitos participantes, né? E vincular o nome da Nova Jornada ao canal SOS, para nós é um orgulho, é um motivo realmente de muita alegria, né? Principalmente pela nossa amizade, né, Rodrigo? E hoje a Nova Jornada vem aqui dizer, né, que a partir desse momento, né, a gente traz a todos aí a informação, né, que Nova Jornada e SOS Sobriedade hoje vão estar juntos, desenvolvendo trabalhos, conteúdos, né, e poder levar o quanto mais informação possível para as pessoas através desses canais aí. Isso. Para o pessoal que não sabe, o pessoal que, por exemplo, que comprou o e-book de prevenção da recaída, o e-book, a apostila da família eu não vendo, né? Não é um e-book. Mas o SOS ele vai oferecer material didático de apoio para as atividades terapêuticas da comunidade, né, Márcio? Então, a comunidade vai começar a aplicar os conteúdos de prevenção de recaída que a gente estuda aqui, né? A gente estuda aqui toda quinta-feira às 8h, e também de apostila para reuniões de familiares, para apostila de codependência, né? Também é mais uma coisa aí que vai ser feito, né? Ó, mais uma Nova Jornada, e agora em parceria com a SOS Sobriedade. Aí aqui, ó, tem uma pergunta. Gostaria de entender um pouco por que os tratamentos das comunidades do Rio Grande do Sul ainda não estão adequadas à forma e modelo da Nova Jornada. Olha aí, ó. Olha que pergunta, hein? Olha, é difícil responder, né, essa pergunta. Uma das coisas que a Nova Jornada vem fazendo tentando, né, oportunizar as comunidades que elas melhorem a sua qualidade de trabalho. Nós participamos de um fórum aqui em Curitiba, há alguns dias atrás, numa secretaria do governo do estado, e foi muito interessante porque a gente pôde trazer nesse fórum, né, um debate muito legal sobre as questões das comunidades terapêuticas, né. Infelizmente, nós não temos um padrão, nós não temos um modelo que norteia as comunidades terapêuticas, né? Então, é muito difícil a gente dizer por que essa não aplica ou por que essa não faz. Eu acho que as pessoas elas acabam replicando aquilo que elas vivenciaram, né? Então, muitas vezes as pessoas que estão à frente dessas comunidades, elas passam por um programa diferente, por algo que não é tão eficaz, e elas acabam reproduzindo isso em oportunidades que elas tenham de estar envolvidas nesse trabalho. O que eu gostaria de deixar aqui, Rodrigo, é que a Nova Jornada está aberta a que todas as pessoas de comunidade, qualquer pessoa que queira saber, queira conhecer, queira entender esse processo... Visitar, né, para entender. Venha visitar a Nova Jornada, venha conhecer, liga. A gente não tem nada a esconder, porque o objetivo não é esse, o objetivo é a gente poder fazer com que mais comunidades elas tenham essa condição de estar oferecendo um serviço de qualidade, né? Isso é um objetivo, isso é uma missão, né? Em nenhum momento eu quero que o que a comunidade Nova Jornada faz fique para ela, né? Eu quero que a Nova Jornada possa ajudar aí, né, dentro daquilo que as pessoas entendam que vai ser bom, a levar o conhecimento, a levar as pessoas a saberem como isso funciona, como é. Então, eu não consigo dizer por que essas comunidades não fazem, mas deixo aqui, né, o canal da Nova Jornada aberto para aquelas que queiram, a gente está à disposição. Eu acredito que, assim, talvez um caminho seria, como você falou, as pessoas replicam o que aprendem. Eu costumo dizer que, assim, a gente ainda foi privilegiado, né, porque a gente passou por modelos, apesar da comunidade Coração de Maria ainda ter era muito precário, né, mas ainda assim era melhor do que muita comunidade. E aí depois a gente teve a Nova Jornada, né, de Avaré, tudo. Então, assim, a gente é privilegiado. Nem todo mundo foi privilegiado como nós fomos, né? Exato. Mas, assim, eu acredito que um bom caminho era, a nível federal, por exemplo, regulamentação, fiscalização, criar um padrão de tratamento que todo mundo possa seguir, né? Eu acho que seria um bom caminho, porque daí é aquilo, quando muita gente está fazendo, precisa definir diretrizes, né? Como é que é o certo? Entendeu? Então, como é que é o certo? Né? O problema é que não se define o que é o certo, né? É um grande problema. Hoje, por exemplo, o que nós temos hoje de realidade no Brasil?
Nós temos uma política sobre drogas hoje, da questão cuidados e prevenções, sendo muito bem colocada para as pessoas, sendo aportado recursos, né? Hoje o governo federal, através de várias portarias, então hoje você pode ter bens direcionados às comunidades, bem apreendidos do tráfico, mas infelizmente os editais hoje, por exemplo, de contratação de comunidade terapêutica, eles são apenas documentais, né? O que se exige hoje para ter uma comunidade conveniada? Você tem um documento. Então, você tem que ter lá o seu CNPJ, você tem que ter o seu alvará. Isso tudo é parte de alguma coisa, não é um todo, né? Porque se você não tem nada para aplicar dentro de uma instituição, você não pode ser denominado comunidade terapêutica. Né? Você pode denominar uma empresa, mas não como comunidade. Eu falo que assim, o programa Recomeço do Estado de São Paulo, ele está conseguindo fazer isso. Então, ele está conseguindo mais ou menos assim. As comunidades não precisam trabalhar de maneira igual, mas todas têm que seguir um determinado padrão, uma determinada diretriz. Porque daí, pelo menos assim, cada um tem o seu método, mas todo mundo está meio que alinhado, seguindo os mesmos princípios, as mesmas atividades, né? É isso aí. Hoje a gente tem as leis, né? A RDC 29, a lei do CONAD 01/2015, né? Que traz aí a regulamentação, né? Nesse fórum que nós participamos como Nova Jornada, eu trouxe, né, dentro desse fórum, que me foi feita uma pergunta, mas como é que vocês fazem? Eu disse, a gente faz o que está na lei. Então, a gente respeita a lei, né? Então, se a lei diz que é assim, então faça assim, né? E aí, o que você disse, aí a gente tem um norte, a gente tem dentro lá, a gente tem métodos diferentes, mas a gente respeita a lei. Então, a lei, ela é muito clara e ela é algo que contribui muito para a organização, para o respeito do indivíduo, para que a comunidade ela ofereça de verdade alguma coisa, né? Mas que, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, né, em fiscalizar, de estar atuando nisso. Eu hoje faço parte do COMPED, eu sou presidente do Conselho do município de São José dos Pinhais. Nós desenvolvemos aqui na gestão passada, eu como membro, né, do Conselho, hoje como presidente, um manual de fiscalização, né, um roteiro, né? E esse roteiro, ele vai muito além de questão documental, mas ele se baseou totalmente na RDC 29 e na lei do CONAD, né? Então, promover dentro da instituição a assembleia, né? Então, você chega numa instituição, você faz assembleia, o cara fala, o que é isso aí? O que é esse negócio de assembleia? Né? Por quê? Porque montou uma instituição, criou uma instituição, não se atentou ao que a lei permite, o que a lei exige. Apenas teve documento. Então, foi lá, documentou, se cadastrou num chamamento público, no edital, recebe recurso, mas não produz nada, não faz com que a lei que norteia tudo isso seja aplicada dentro da instituição. Então, realmente, é muito difícil, né? Há uma cultura aí que não é fácil de se quebrar, as comunidades, elas são muito fechadas, né? Elas se fecham, talvez por receio, medo de ser fiscalizado e achar que estão querendo fechar ou puni-las, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande, não é fácil. E espero que a Nova Jornada possa contribuir para que as comunidades possam desenvolver um melhor trabalho, e a gente está aí à disposição. Uma pergunta, ó. Quais os maiores desafios e dificuldades que ainda passam na gestão da comunidade? Qual os maiores desafios e dificuldades que ainda passam na gestão da comunidade? Falando sobre gestão, as maiores dificuldades de gestão. Então, hoje a maior dificuldade de gestão de uma comunidade, eu acredito que seja você compor os seus colaboradores, os profissionais de comunidade. A gestão, ela passa pelos colaboradores, né? Pelas pessoas que dentro da instituição desenvolvem suas atividades, né? Quando a gente tem hoje uma certificação de 9001, a questão da gestão, ela fica muito mais controlada,
Mas todo esse controle, ele depende de pessoas, né? Então, quando você tem um método, quando você tem um sistema operacional, quando você tem uma maneira de confrontar as informações, quando você tem uma maneira de mapear todo o seu processo, você tem uma gestão de qualidade, né? Então, eu vejo que as comunidades hoje, elas pecam muito pela falta de profissional capacitado, né? Que é uma coisa que também a gente vem lutando e brigando muito, que as comunidades, elas tenham profissionais capacitados, elas tenham profissionais que passaram por cursos de capacitação, que façam parte de um conhecimento a ser aplicado na instituição através de estudo, através de cursos, né? Então, eu vejo que a maior dificuldade hoje de gestão das instituições é você ter profissional capacitado, né? Hoje, infelizmente, né, a gente tem, por exemplo, instituição que se denominam como terapêutica e não são apenas porque não fazem tratamento involuntário ou voluntário, que é, por exemplo, você pegar um acolhido com 3 meses de casa e passar ele para a sua equipe. Então, você pega um cara lá que está lá, que ele veio para ser cuidado, ele está 2, 3 meses na instituição e ele passa de ser cuidado a querer cuidar de alguém, sem nenhuma condição emocional para isso, sem nenhuma condição de conhecimento em relação a isso, sem nenhuma preparação para estar, né, à frente de um trabalho que exige tanto, né, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Então, isso acaba prejudicando muito o trabalho. Então, eu vejo que a gestão hoje ela é muito difícil relacionada à questão profissional, né? Eu acho que quando você monta uma equipe profissional coesa, com conhecimento, com cursos de capacitação, psicólogos, terapeutas, aí você consegue deixar isso muito mais dinâmico e o resultado, com certeza, ele contribui. O modelo antigo, que eu acho que é um modelo que está acabando, graças a Deus, né? É a questão de... Você vê muitos modelos que, assim, só tem dependente químico que atua. Né? Tipo assim, como se fosse uma condição básica para se tratar dependência química. Não, se você não passou na pele, você não sabe ajudar. Isso é um grande equívoco, isso não existe. Né? Não existe. E às vezes, infelizmente... Não, é importante você ter o dependente químico no processo, desde que seja capacitado. Exatamente. Se você tem um dependente químico que é capacitado, ele não sabe nada de tratamento. Ele sabe, talvez ele ficou de pé, mas só que às vezes esse é o único critério para algumas instituições, infelizmente. Aí você tem uma instituição onde todo mundo é dependente químico, mas ninguém é capacitado a nada. Exatamente. Entendeu? E ainda é até muito rotativo, né? Dependente químico, o cara se recupera. Infelizmente, tem lugares, eu conheço essa realidade, infelizmente, que o cara nem terminou o processo, os caras já colocam ele para trabalhar. Com 3 meses, 4 meses de casa. Ele já começa a trabalhar, aí ele recai e volta lá no começo de novo. Aí, então, é uma loucura. Isso aí. E isso é uma realidade, uma dificuldade muito grande hoje para você compor uma equipe, né? Isso se dá muito, Rodrigo, por falta de conhecimento dos seus gestores, né, dos seus líderes. E também uma coisa que a gente identifica nessa questão é o quê? Quando você traz um cara acolhido para fazer parte da sua equipe, você não tem custo financeiro. Então você chega nele e fala assim... É barato, né? É barato. Exatamente, não me custa nada. Então, por que eu vou gastar dinheiro com um profissional, sendo que eu coloco essa pessoa aqui para fazer isso aqui, tá bom. Né? Então, isso tem que acabar, isso não pode. Tem que acabar, exatamente. Né? Porque uma comunidade hoje, a visão que eu tenho, a comunidade é como qualquer outra empresa. Embora não tenha fins lucrativos, mas é uma empresa. Então, o funcionário tem que estar registrado, tem que ter carteira assinada, tem que receber salário, como qualquer pessoa. Até porque você contraria tudo que a gente... não fazendo isso, a gente está contrariando tudo que a gente fala, que é devolver a dignidade da pessoa no tratamento. Como é que eu vou tratar ela com dignidade, chamando ela para trabalhar como voluntário, sem ser registrado, sem nada? E dando para ela uma responsabilidade que ela não é capaz de exercer. Exatamente. Isso é pior ainda, você está colocando ele de volta no uso de droga, porque ele não vai saber lidar com isso.
Ele não vai saber lidar com a pressão, exatamente. É isso aí. Então, isso é algo que a gente tem que cuidar muito e dizer, né? Que a grande dificuldade hoje é você ter profissionais hoje, né? E as instituições que queiram ter profissionais capacitados, com cursos de capacitação, né? Então, isso é importante. Uma pergunta da Ana aqui, rapidinho, que ela faz parte do grupo lá, e eu vou responder aqui. Essa é para mim. É possível se livrar de vícios da cocaína e bebida sem frequentar o NA? Olha, Ana, para mim, sim. Embora eu acho o NA seja um grupo muito importante na recuperação e eu acho que você deveria frequentar ou conhecer, não é obrigatório. Existem várias modalidades de tratamento, entendeu? Você pode fazer outra modalidade, não precisa frequentar NA. Embora eu sugira que poderia conhecer, porque eu acho que é um bom grupo. O que você acha, Márcio? Também acho, é verdade. Acho que a gente tem várias maneiras hoje de estar em recuperação. E todas elas contribuem de alguma forma, né? Eu acho que a pessoa ela tem que procurar algo. E naquilo que ela procura, ela se identificar, né? Muitas vezes as pessoas colocam a NA como a única ferramenta de sobriedade, de recuperação. E ela não é a única, ela é uma das ferramentas. Ela é muito importante. Mas, por exemplo, a gente tem pessoas... Exatamente. Nós temos um grupo dentro da Nova Jornada, um grupo institucional, né, chama Nova Vida. Ele comemorou 7 anos agora, no sábado, com esse grupo de NA. E nós temos dentro da instituição pessoas que frequentam e não frequentam. Pessoas que vão conhecer e não se identificam. Então, como é que eu digo para essa pessoa que o único caminho é esse, né? Não, acho que um caminho muito importante é a NA, sim, mas eu acho que cada um tem que procurar aquilo que se identifica, aquilo que para ele faz sentido e que dê para ele a possibilidade de se manter em recuperação. Então, exatamente. É importante, mas não é a única ferramenta, com certeza. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu vi, que acho que vagas é somente masculino? A nossa unidade do Paraná, sim. Aqui é só masculino. Claro, em Avaré, eu não sei de onde você é, mas em Avaré, interior de São Paulo, tem a Nova Jornada também, que é onde eu moro, e tem a unidade feminina, tá? Aqui tem. Eu não lembro quantas vagas que tem agora, mas tem. Vamos lá. Rodrigo, como parou de fumar? Ixi, Maria. Você parou de fumar, Márcio? Parou de fumar também? Eu parei de fumar faz 7 anos. Ai, que maravilha. Eu parei de fumar faz 4 anos e meio. 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. Não sei de onde eu tirei 4 anos e meio. Como eu parei de fumar, foi um processo um pouco difícil. Eu fiz uma tentativa muito fracassada, porque daí eu deprimi pra caramba, sabe? Quando eu sei fumar assim, cara, eu deprimi de uma maneira que você não acredita. Não tinha força para fazer nada, Márcio. Não tinha força para fazer nada, nem conversar eu queria. Aí a Andressa, né? Ainda bem que eu sou casado com psicóloga, ela detectou, né? Eu fui no médico e eu consegui o bupropiona, né? E daí eu comecei a fazer uma redução gradativa. Eu eliminei 25% do cigarro na primeira semana tomando bup. Aí eu eliminei 50% do cigarro na segunda semana tomando bup. Aí eu eliminei mais 25% tomando bup e a partir da terceira semana eu zerei. Entendeu? Então, tomando bup, fazendo a redução, só que junto com isso, eu lembro que quando eu parei de fumar, eu tinha entrado para o CrossFit, então o CrossFit com alimentação também. Muito exercício físico. Aí ajudou eu, né? Então foi isso. Exercício físico, alimentação e bup. É isso aí. Temos que criar maneiras, né? E um senso, assim, e uma força de propósito muito grande, sabe? Assim, eu entrei para valer, mas eu falei assim, mano, aconteça o que acontecer, eu não vou fumar. É isso aí. Eu vou comer cenoura, eu guardava uns pedacinhos de gengibre, assim, ó, quando dava vontade de fumar, eu comia gengibre, para distrair o paladar, sabe? Eu ia dormir, dava vontade de fumar, eu ia dormia, mas eu não fumava. E sabe que essa fala sua, de aconteça o que acontecer, quando eu fui fazer meu tratamento em 2003, quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei no horário da janta, era um pouquinho antes da janta, e eu sentei, e aí eu baixei minha cabeça e disse para mim, assim, bem quietinha, falei assim, cara, aconteça o que acontecer,
eu vou ficar aqui até o final, não vou embora, né? Porque eu já tinha passado por 2 processos e tinha desistido, né? E, então, ficava um período, saía, né? Aquela coisa, já vou fazer, vou resolver, vou estudar, né? E eu disse isso, né? Aconteça o que acontecer, antes do prazo eu não saio daqui. E foi algo que me ajudou muito mesmo. Então, eu fiz isso para parar de fumar também. Cara, é impressionante, porque dirigindo, eu tinha hora que eu me pegava assim, procurando cigarro, sabe? Levando a mão na boca, foi difícil. E assim, eu aqui em casa, trabalhando, né? Porque eu trabalho em casa, dá vontade de fumar, eu ia comer gengibre. Eu vi isso na internet, porque o gengibre ele tem aquele gosto ardido e ele distrai o paladar, então a vontade de fumar vai embora. Não é gostoso, mas o objetivo não é ser... exatamente, o objetivo não é ser gostoso, o objetivo é tirar a vontade de fumar, entendeu? Então eu fui fazendo esses truquezinhos, né? E é uma força assim de propósito, de falar, não, eu preciso parar de fumar, cara, não faz sentido. Eu vim aqui falar para um monte de gente sobre drogas, sobre isso, sobre aquilo, e tá fumando. Eu tenho que dar o exemplo. Isso me incomodava muito, entendeu? Me incomodava. E daí eu parei. Tô há 2 anos e pouco sem fumar. Aqui, ó, Márcio, o que foi mais difícil em seu processo de recuperação? Olha, cara, tantas coisas, né? 20 anos de uso de droga. Eu acho assim, que o meu processo de recuperação não foi difícil. Eu acho que o mais difícil foi eu tomar a decisão de reconhecer a minha doença, reconhecer a minha impotência, a minha falência, né? Eu digo isso sempre nas minhas palestras, né? O ser humano, num contexto geral, é muito difícil admitir a perda, a derrota, né? Então, o que foi mais difícil para mim foi aceitar isso aí, né? O meu processo de acolhimento, né, de recuperação dentro da comunidade, o que eu lembro, assim, de situações que mais me incomodavam era quando eu lembrava dos meus filhos, era quando eu lembrava do quanto eu tinha deixado meus filhos, o quanto eu não tinha convivido com eles, o quanto eu tinha deixado a desejar como pai, né? Então, na verdade, isso me causava um sofrimento, mas, ao mesmo tempo, isso me motivava muito. Porque quando eu me pegava pensando neles, pensando nessa condição, eu me colocava numa condição de dizer, cara, eu preciso ficar aqui, então eu vou fazer mais isso, né? Então, assim, não foi difícil, de verdade, não foi difícil. E como nós trouxemos aqui, né, nós fizemos tratamento em Itaporanga, uma comunidade muito simples, muito humilde, né? Eu me lembro, nossa mistura era alface, cara, né? Polenta era algo... Sopa era todo dia, né? Sopa. Sopa, alface, né? Raramente a gente tinha uma mistura, né? Para comer, e aí quando chegava lá uma doação lá de uma salsicha, né? Era 1/4 de uma salsicha para cada um, e eu lembro que a gente comia toda a comida e deixava por último a salsicha ali, e ia saboreando aquilo, né? Então, tudo que eu passei no meu processo de recuperação, hoje, me traz boas lembranças. Claro que naquele momento eu chorei muito, né? Eu me peguei muito comigo mesmo, mas, de verdade, acho que o mais difícil foi decidir estar lá. Esse foi o momento mais difícil. Eu sofri muito para chegar lá. E quando eu cheguei lá, eu decidi que eu não ia mais sofrer por isso. Então, foi um processo de muita aprendizagem, de muita dor ali naquele momento emocional. Mas, cara, não teve... Eu não tomei... A decisão que eu tomei, ela foi a mais acertada possível. E assim, você falou uma coisa, né? Você teve outros tratamentos que você desistiu, né? Então, é isso que é importante também ficar para as pessoas. Às vezes a pessoa vê você, vê eu, assim, e a situação de vida que a gente tem hoje, mas a gente passou por isso aí. A gente fracassou muito para chegar a ter sucesso, né? Eu fracassei pra caramba. Nossa, eu fracassei 5 anos, cara. Tipo, eu fiz o primeiro tratamento em Itaporanga, 3 meses depois eu recaí, entendeu? Por ser muito imaturo, por não entender a recuperação do jeito que tinha que entender ainda, né? Não entendi direito. Mas foi importante no processo, né? Não significa que não valeu de nada. Valeu.
Mas eu fiquei 5 anos depois disso, batendo cabeça em Cracolândia da vida, e você teve os seus fracassos de tentar, de abandonar tratamento. Então, assim, é um processo, né? Ninguém chegou, por exemplo, pelo menos nós, né, que fique claro para as pessoas, a gente não chegou recuperado na comunidade. Não. Né? A gente está em recuperação hoje, está bem, né? Conseguimos muita coisa, estamos produzindo, mas, cara, batemos muita cabeça antes de chegar nisso, né? É uma história muito longa, né? De tentativa e erro. É uma coisa que eu bato muito aqui, porque às vezes a pessoa, o dependente, ele tem essa mania de comparação. Eu falo, gente, é o seguinte, vocês estão começando agora, né? Você errou, recomeça, cara. Eu passei 5 anos tentando, errando, batendo cabeça, ia em um grupo. Minha mãe levou até eu em benzedeira, cara. Minha mãe me levou até em benzedeira para benzer eu. E não foi só uma vez, não. Centro espírita, entendeu? Foi em tudo, tentei de tudo. E fiquei assim 5 anos, tentando, errando, para dar certo. Acredito que você teve a mesma trajetória. Hã? Desista, persista e não desista, né? Exatamente. Você teve a mesma história. Não foi assim, tipo, vou parar de usar, vou para a comunidade, parei de usar. Pronto. Que beleza. Bem assim. Houve um caminho muito longo a ser percorrido, né? Um caminho muito longo até aceitar essa condição, né? Aceitar a falência, aceitar a perda, a derrota, né? Mas eu acho que a aceitação da nossa doença é a chave da mudança, né? Então, eu não quero mais viver essa condição e eu preciso fazer algo. E é hora que a gente realmente muda a chave e vai buscar. Aqui, ó, Márcio, traz para São Paulo a sua metodologia. Aqui a demanda é enorme. Olha, só convidar que a gente vai aí, sem problema. Aqui, ó, a Priscila, parabéns pelo seu trabalho, quero muito conhecer a sua CT. Legal, Pri. Venha conhecer, a gente está à disposição, né, com as portas abertas, a gente tem projetos bacanas, né, eu acho que o pessoal que se interessar pelos projetos, né, é importante vir conhecer mesmo, olhar de perto, né, a gente tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, né, com a sociedade, a gente tem vários projetos que a gente pode estar executando, né, a nova jornada, Rodrigo, ela não se limita apenas a acolher as pessoas, né, é legal a gente falar sobre isso bem rápido, porque muitas vezes comunidades, elas apenas se limitam a fazer a parte do acolhimento, né? A nova jornada não, a nova jornada ela se preocupa muito com o pós-tratamento e com a sociedade que está à sua volta, né? Desenvolvendo vários projetos, várias parcerias, né? A gente tem hoje projetos, por exemplo, de intervenção, que a gente chama, um projeto muito bacana, ligado à questão das empresas, né? Poder levar palestras às empresas, poder fazer um trabalho de intervenção hoje dentro de uma empresa, hoje que você identifica esse colaborador, esse funcionário com um problema de uso de substância ou um problema na sua família, né? Então, muita gente sabe, um pai de família que vai trabalhar de manhã sem o filho ter chego em casa, né? Sabendo que o filho está na rua usando droga, né? Esse pai, ele perde a produtividade, ele falta serviço, ele acaba perdendo o serviço, né? Então, a nova jornada se preocupa muito mais, não só na parte do acolhimento, mas ela se preocupa em várias áreas. Hoje a gente tem projeto para educação, a gente tem projeto para cultura, a gente tem projeto para assistência social, para segurança pública, para o turismo, né? Então, a gente sabe que a dependência química, ela afeta toda a estrutura do ser humano e afeta toda a estrutura da sociedade, né? Então, quando a gente fala de ser humano, a gente fala que o ser humano ele é composto por várias estruturas, física, espiritual, emocional, social, familiar, profissional, né? E a droga, ela vem e ela danifica tudo isso. Fica tudo danificado. Porém, as estruturas existem, elas estão ali. Quando você começa a fazer um trabalho com esse indivíduo, você começa, então, a reestruturar o que já existe. Nós não estamos criando nada novo. As estruturas estão ali, elas só estão danificadas. Quando a gente passa para a sociedade, é a mesma coisa. As estruturas, elas estão ali. Então, nós temos ali a assistência social, a segurança, nós temos a saúde, nós temos a educação, nós temos o turismo. Tudo isso está sendo danificado pela questão da dependência química, pelo usuário de droga na rua. Ele custa para o município muito caro,
porque ele usa todas essas estruturas, ele compromete, por exemplo, uma cidade onde se tem muito usuário em situação de rua, ele compromete o turismo, né? Então, o turismo dessa cidade ele é reduzido ao fato de você ter muitas pessoas nessa condição. Ele usa a saúde, ele usa a segurança, ele usa a assistência social. Então, a Nova Jornada ela tem como propósito não só acolher, mas também levar para a sociedade projetos em que melhore a qualidade de vida desse município, dessas pessoas, né? Então, a gente tem um projeto que é muito legal, por exemplo, com a Associação Comercial. A Associação Comercial, a gente tem um projeto bem bacana, que é acolher essas pessoas que estão à frente do comércio, morando na rua, danificando ali o seu comércio, sujando, cometendo pequeno delito, furtos nas lojas. Aí, uma parceria com a Associação Comercial, você acolhe essa pessoa. A Associação Comercial, eles fazem, dentro do contexto de associados, um valor para cada associado para custear essas vagas. E dentro desse projeto, se esse indivíduo ficar até o final do tratamento, se ele concluir o tratamento, ele tem uma oportunidade de ser reinserido no mercado de trabalho pela própria associação comercial. Então, quer dizer, ele tira o problema, essa pessoa tem a oportunidade de tratamento e tem a oportunidade de ser reinserido ainda na questão do profissionalismo, de estar trabalhando, ser rentável, parar de usar as estruturas e contribuir com as estruturas. Quer dizer, ele para de custar, né? De depender, né? Exato, depender de tudo isso, e ele passa a ser um contribuinte disso, né? Então, ele vai melhorar o turismo, ele não vai usar mais a segurança, né? Ele não vai custar para a segurança, ele não vai custar para a saúde, para a assistência social. Então, isso é muito importante, porque além de você tratar esse indivíduo, você traz para essa sociedade uma convivência muito mais harmoniosa, uma convivência muito mais com qualidade, né? Então, a Nova Jornada ela tem esse olhar que não basta apenas a gente acolher. Acho que a gente tem como instituição de oferecer esses projetos, né? E fica aqui aberto aí para quem quiser conhecer esses projetos, para quem quiser levar para a sua cidade. Pessoal, os contatos estão todos aqui. Todos os contatos da Nova Jornada, se você quiser falar com o Márcio, com alguém da Nova Jornada, os contatos estão aqui, ó, site, Facebook, Instagram, link para doação, tudo. A nossa live já está bem longa. Eu queria normalmente é de 1 hora, mas está tão boa que foi passando, o pessoal está aí fazendo perguntas. Tem 2 perguntas que eu vou tentar fazer numa só, tá? Para a gente otimizar o tempo. Tem uma pergunta que está falando assim, numa comunidade terapêutica é realizado o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Tem gente que chama de PIA, tem gente que chama de PAS, que é o Plano de Atendimento Singular. E daí embaixo a pessoa está pedindo para você explicar como funciona o PAS. Eu sei que a Nova Jornada tem, porque eu apliquei muito PAS quando eu trabalhava na Nova Jornada, então eu sei que tem, né? Então fala um pouco sobre o PIA, que é o Plano Individual, né, de Atendimento, ou o PAS, que é o Plano de Atendimento Singular, que é a mesma coisa, mas fala, é a mesma realidade, né? É a mesma coisa. Nós aqui chamamos de PAS, né? Plano de Atendimento Singular. Cada acolhido, então, ele é um indivíduo singular, né? É por isso que existe o plano de atendimento, então, para esse indivíduo, né? Eu não posso colocar, apesar de todos estarem apresentando um mesmo problema, que é a adicção, o uso de drogas, mas eu não posso colocar todos numa mesma condição, né? Então, por isso o PAS ele é tão importante, porque você individualiza a recuperação e o tratamento, né? Então, atende as demandas individuais de cada um. Né? Exatamente, demandas individuais. Então, às vezes você tem um cara, um acolhido, uma pessoa, que ela vai para a comunidade, ela ainda tem uma estrutura ainda familiar, uma estrutura profissional, ele ainda tem uma capacidade ainda de convívio, né? É uma coisa. Nós temos pessoas que vêm para a comunidade, por exemplo, que estão em situação de rua, pessoas que já moram na rua há 5 anos, mais, né? Então, esses indivíduos, eles, apesar de apresentarem a mesma doença, a mesma dificuldade em relação ao consumo de substância, elas são pessoas que têm dificuldades diferentes relacionadas a essas questões pessoais. Certo. Então, o PAS, ele traz essa oportunidade de você avaliar individualmente cada acolhido dentro da instituição. Então, é feito, hoje, o PAS, ele é aplicado pelos nossos profissionais, né, mensalmente, né?
É mensalmente. Mensalmente, é feita toda a avaliação mensal, né? Então, é feito por fases, né? Então, a pessoa ela vai evoluindo nas fases sobre o critério da avaliação. Aí, os critérios tem lá, os critérios que é feita avaliada, de comportamento, de organização, de responsabilidade, né? Pontualidade, quer dizer, toda a questão hoje individual dessa pessoa, ela é avaliada mensalmente para que ele possa, então, ser, através dessa avaliação, ele evoluir dentro da fase de tratamento. Né? E isso é muito legal, porque isso nos traz muita informação, né, de cada acolhido. Então, a gente aplica o passo, até, Rodrigo, quando a gente falou lá atrás da RDC 29, né, é uma exigência, né? É uma exigência de uma comunidade terapêutica. E por incrível que é uma exigência da RDC 29. Exatamente. Por incrível que pareça, muitos você não têm. vai numa comunidade terapêutica e você fala de paz ou de pia. O cara não tem. A pia, por exemplo, pia de lavar a mão que você precisa? Não é pia de lavar a mão nem de lavar a louça. Né? É um plano de atendimento. Né? Então, infelizmente, é aquilo que a gente estava falando. Documento para montar uma instituição é uma coisa. Ser uma instituição é outra. Né? Então, a Nova Jornada ela aplica assim, o PAS, e o PAS ele é uma exigência da lei. É uma ferramenta indispensável no tratamento. Né? Indispensável. E exigência é a mais da lei. importante. É a mais importante porque... É mais importante. Cara, é o que vai... É com ela que a gente vai trazer todo o norte desse caso. Exatamente. O tratamento começa pelo PAS e termina pelo PAS. Né? Exatamente. Uma última pergunta. Só para a gente... Vamos lá. Essa aqui, ó. Quanto tempo depois o acolhido graduar conclui seu tratamento e entra no índice de recuperado da CT? Então, como é que é? Essa é uma pergunta bem interessante, porque não existe hoje nada que dê um parâmetro hoje de você ter, como é que você tem um índice de recuperação de 60%? Né? Então, as pessoas questionam muito isso, né? Então, essa pergunta é bem legal, porque hoje é assim, nós da Nova Jornada, como nós temos aí no 2021, então nós temos uma ferramenta que acompanha esse indivíduo logo após ele terminar o seu tratamento. Então, hoje nós tivemos 4 meninos que terminaram o tratamento e eles são graduados. Então, eles começam a fazer parte de um número hoje de atenção e vigilância e cuidados para eles entrarem no índice de recuperação. O acompanhamento externo, né? Vocês fazem o acompanhamento externo. É todo um acompanhamento, a gente tem todo esse mecanismo, né? Bom, é bem interessante, né? Nós que fazemos parte desse mundo, a rede social hoje, ela nos conta tudo. Se uma pessoa ficar 2 dias sem usar o WhatsApp, ele já não está mais em recuperação. Né? 90% de chance de que ele já não esteja mais em recuperação. Mas é claro que isso é só uma brincadeira quando a gente fala de rede social, mas quando a gente pega isso em números, né, em resultados objetivos, a gente traz o seguinte, houve já muitas falas de que para se considerar recuperação, 5 anos após o tratamento que ele entra no número de recuperação, de recuperação. Isso não é verdade. Né? Isso foi uma fala... Eu tenho uma visão, assim, de índice de recuperação que eu acho que, assim, eu questionava muito esse índice, cara, na comunidade, ainda eu com o Pablo conversava muito, porque, cara, é muito relativo isso. Para mim, você mede índice de recuperação a partir da hora quando o cara entrou na CT. Entendeu? Existem fases, tipo assim, você está 3 meses de recuperação, esse é um índice. Há 6 meses, esse é um índice. Quando você conclui, é um índice. Quando você fica 6 meses limpo na rua, é um índice. Então, você tem vários índices. É isso mesmo. Então, como é que a gente faz? É exatamente isso. Então, o cara entra na comunidade, ele está em recuperação. Nós contamos para a nossa questão de informação, para ISO 9001, mapeamento, tudo, a partir do momento que esse acolhido ele deixa a instituição graduado, ele vai entrar, então, em um número, e aí nós vamos fazer o que você falou. A cada período, ele vai entrando nesses números. Então, com 30 dias, eu tenho 95%, ou quase 100% de graduado, de recuperação.
Aí, com 60 dias, o número baixa para 98, para 90 dias, quer dizer, a cada período, esse número vai se ajustando. Então, quando você faz uma média de acolhidos que passaram pela instituição, que terminaram o tratamento e que hoje estão em recuperação, você chega a um determinado número. Então, nós fizemos isso, então. Quando nós implementamos a ISO, nós pegamos, então, o número de graduados da comunidade, olhamos o número de graduados da comunidade que estava em recuperação, mapeamos as pessoas que ficaram por períodos de recuperação e não estavam mais em recuperação, e conseguimos chegar a um número. Quando nós finalizamos esse número todo, nós começamos, a partir daí, então, ter esse controle mensal. Então, todo mês, esse número, ele é atualizado. Então, como eu disse, se eu pegar um número de 30 dias, eu vou chegar a quase 100%. Poucos recaem depois que sai da comunidade em 30 dias. Mas esse não é um número real. O número real, ele tem que ser baseado em todas essas informações, e aí, junto com isso, eu consigo ter, por exemplo, pessoas que se graduaram há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? E aí todos esses dados me dão um número. É o número de 61% que a comunidade gerada tem hoje. Então, por isso que quando eu digo assim, que a gente divulga esse número, a gente prova o número. Porque a prova disso é financiamento, é conseguir trazer dados que controlam tudo isso. E aí é o que você falou, é 1 mês, é 2 meses, é 6 meses, é 1 ano, é 1 ano e meio. E a outra coisa, o João Sadibito tá aí, ó, um abraço pro João aí, ó. Tá. O Ala. O João tá aí. Seu João. Eu ainda vou mais além, porque eu acredito que, assim, então, em medir recuperação por objetivo e resultado, não por tempo limpo, só. Então, você pega... É lógico que o tempo limpo ele é importante, você manter a sobriedade é importante. Mas esse cara entrou dentro da comunidade com o objetivo de recuperar a família e recuperar o trabalho, a gente está falando de recuperar coisas. Índice de recuperação é recuperar coisas. Não é? Eu estou em recuperação para quê? Só para parar de usar droga? Não, eu preciso recuperar a minha vida. É recuperação da vida da pessoa. Não é recuperação das drogas. As pessoas precisam entender isso, né? Não é só... O foco não está na droga. O foco está na vida do ser humano. A droga não tem nada com isso, Rodrigo. Exatamente. A recuperação é a vida. Então, assim, se eu entrei com o objetivo de, sei lá, de recuperar meu casamento, meu trabalho, e se eu conseguir isso nesse meio tempo, então eu estou tendo sucesso com a minha recuperação, porque o meu objetivo está sendo alcançado. Entendeu? É isso aí. O cara, depois, com 6 meses, ele recaiu, ele fracassou. Cara, mas o cara não ficava um dia de pé, mano. O cara ficou 9 da comunidade, saiu, ficou 6 meses, ou seja, ele ficou 1 ano e pouco limpo. Como que o cara não teve sucesso? Ele precisa voltar, tudo bem, ele pode voltar, mas é considerado um sucesso. É um índice de recuperação. Então, eu tenho um pensamento bem assim, com foco no resultado, foco no objetivo da pessoa, que eu acho que o PAS faz muito isso. Né? Não é a minha verdade, não é o que eu quero para a pessoa, é o objetivo dela. É dela, não é meu. É dela, não é meu. Entendeu? Então, se ela entrou com a comunidade com o objetivo, sei lá, de recuperar o trabalho dela, quando ela fizer isso, o objetivo está cumprido, ela teve sucesso. Pode ser muito pouco, a gente sabe que ele precisa de mais coisas, mas o objetivo dela é esse, entendeu? É por isso que dentro disso a gente tem essas informações. Os períodos de recuperação dele, ele com certeza está tendo sucesso naquilo que ele se prontificou a fazer. Pode ser que na metade do caminho, numa parte do caminho, ele não dê conta e volte a fazer uso. Mas isso conta como número. Esse número tem que ser analisado e tem que fazer parte de um contexto. Isso é muito legal. E quando a gente fala da questão do cara recuperar, né? Dentro da comunidade é muito interessante que dentro de contexto que a gente faz, eu pergunto, né? Vocês vieram aqui para quê? O que quiseram fazer aqui? Vim aqui parar de usar droga. Falei, só isso? Ô, louco. Né? Só parar de usar droga? Não, cara. Isso é muito fácil. Né? O difícil é a gente entender como eu não vou mais ficar. É difícil entender como eu vou me comportar de uma maneira em que eu consiga pegar os meus desafios, enfrentá-los e vencê-los, né? Então, eu digo que a droga, ela não tem nada com isso, né? A droga é só o finalzinho lá de coisas que eu tenho que entender,
né? Aí os meninos falam, nossa, será que é verdade mesmo, né? Porque parar de usar droga é muito pouco, né? Simplesmente parar de usar droga, não, né? A Vai partir da muito hora que você além. entrou, a partir da hora que você entrou na CT, você parou. Exatamente, vai Acabou, muito você além parou. disso tudo. É legal, Exatamente. A recuperação. bacana. Bom, mas então, pessoal, vamos finalizar a live aqui, que já está quase 2 horas aí. Amanhã eu acordo Que muito legal. cedo. Passa o tempo que a gente nem vê, né? Mas vai ter outras oportunidades quando você quiser voltar, Márcio. Eu vou querer conversar com outras pessoas. Eu acho que eu vou querer conversar com outras pessoas aí da CT, viu? Vou querer chamar o Cleber aqui, o Gé, né? Vamos fazer sim, vamos fazer. Eu acho que é bem importante, né? Todo o pessoal que compõe hoje a Nova Jornada poder ter a oportunidade de falar também da sua experiência, falar, né, hoje daquilo que vem conquistando, né? Da recuperação. E é muito rico isso, é muito válido, né? Eu acho que a parceria Nova Jornada SOS Sobriedade, ela tem que beneficiar muitas pessoas e eu acho que estamos no caminho certo, né, Rodrigo? Sim. A gente vem de uma luta, de uma batalha muito grande, né? E eu acho que o momento é bem propício hoje para a gente fortalecer essa união e poder trazer o máximo de conhecimento para as pessoas possível. Eu sempre falo, né? Como você sabe que está no caminho certo? Cara, se o seu trabalho cresce, está no caminho certo. Quando você não está no caminho certo, o trabalho não cresce, ele não se expande, né? Não vai. Eu falo pelo próprio canal. Eu saí da Nova Jornada, acho que em 2018, né? Já vai fazer 4 anos. Então, quando eu comecei no YouTube, cara, eu acho que eu tinha 500 inscritos. Então, em 4 anos, meu canal tem quase 60 mil inscritos. Olha só. Que legal. Né? Parabéns, então, né? Muito trabalho. Então, muito trabalho. Live toda semana, tipo assim, quem está disposto a fazer live num domingo, 10 horas da noite, né? Então, é resultado do trabalho, né? E eu acho que além do trabalho, né? Eu acho que além do trabalho, tanto o teu aí do SOS, como nós aqui da Nova Jornada, além do trabalho, eu acho que esse amor por tudo isso, né? Esse querer mesmo. A gente gosta disso. Exatamente, ser mesmo a diferença na vida das pessoas. Eu acho que quando a gente faz isso, que nem você falou, vai fazer uma live domingo, 10 horas da noite, a gente faz com tanto prazer, com tanta alegria, né? De ver as pessoas participando e perguntando e querendo esclarecimento. Cara. Isso que nos motiva, isso que nos faz estar aqui, né? E é essa a diferença, eu acho, do sucesso, né? Fazer com amor e acreditar naquilo que a gente faz, né? E assim, a comunidade está tão, assim, dentro da nossa vida, né? Que, tipo, eu tirei férias e fui visitar uma comunidade. Eu saía viajar, trabalhar. Eu estava conversando com um amigo. Eu ia visitar a comunidade. O cara do aplicativo Help My Journey, né? Que é onde eu tenho uma parceria com ele também, que eu faço atendimento pelo aplicativo dele. E ele está de férias, agora ele foi para a Espanha. Adivinha o que ele vai fazer na Espanha? Fora o que passear, foi visitar a comunidade da Espanha, cara. Isso aí. O cara que gosta, ele gosta. Ele aproveita, tira as férias, mas ele vai estar envolvido ainda. Ele não vai parar assim. Porque faz bem, né? Porque a gente aproveita mesmo. Toda oportunidade de conhecimento, de estar visitando, de estar vendo trabalhos, é importante para nós. Né? Não é um trabalho, é um prazer mesmo de poder fazer. Exatamente. Mas eu vou chamar ainda, o João que está aí, João, você está convidado também, o dia que você quiser fazer uma live. Eu quero chamar mais pessoas da comunidade para conversar. Fique à vontade. A gente está quase 2 horas e ainda tem 40 pessoas. O pessoal falando aqui que a live foi muito boa, muito elogio. Né? Parabéns pela live, o pessoal gostou mesmo da live. Né? Então, Fico agradecido, né, Rodrigo? Sempre a oportunidade é muito bacana. Então, em nome da Nova Jornada, né, agradeço a todos que participaram, agradeço o carinho de todos, aí as perguntas, né? Como você disse, está aí os nossos canais de comunicação, precisou de alguma coisa, quer que a gente participe, que a gente vá fazer um evento, fazer uma palestra, né? A gente está à disposição. Então, a Nova Jornada é isso aí. Ela é muito mais que um tratamento, né? A Nova Jornada é um método. Então, tá bom. Obrigado, Márcio. Mais uma vez. Estamos conversando e até a próxima aí, ok? É isso aí. SOS Sobriedade e Nova Jornada juntos aí nesse árduo trabalho, né? Estamos juntos. Um abraço, pessoal. Boa noite. Terça-feira.
Pessoal, essa semana tem vídeo na Academia SOS, vídeo terça-feira e live de prevenção da recaída quinta-feira às 8, tá ok? Um abraço e até!